dia. Professor Gabriel Yazbek aqui. Vamos dar continuidade ao nosso curso de compiladores. Hoje nós vamos iniciar a unidade 3 do nosso curso, pela seção 3.1, né? E basicamente as três seções dessa unidade, elas vão tratar de análise semântica, sintática e da tabela de símbolos, né, que vai estar presente aí em todas as etapas da fase de análise do compilador. Bom, nós vimos na sessão anterior, então, que o analisador sintático ele tem a função de verificar se aquela sequência de tokens que foi inserida no programa-fonte ela estava na ordem correta, né? E vimos que alguns comandos eles vão possuir função recursiva, né? E nós vamos ver depois um vídeo aqui explicando sobre funções recursivas. E para esses casos de funções recursivas, a gramática para gerar essa estrutura ela não pode ser apenas regular, né? Igual a gente estava fazendo na análise léxica. E aí ela vai ter que ser representada, então, por uma gramática livre de contexto, né? Porque agora a gente não está preocupado apenas com as palavras, mas a ordem que as palavras são colocadas, né? A ordem dos tokens, ela tem um significado expressivo também, né? Então, só lembrando algumas definições que nós já vimos no nosso curso, né? Sintaxe, quando a gente fala em sintaxe, é a definição das estruturas básicas da linguagem, então define como que tem que ser estruturada a escrita, né? Como que tem que ser a sequência dos tokens para um comando específico, enfim, né? As estruturas básicas da linguagem vão ser, né, as regras léxicas e sintáticas, e isso tudo vai estar definido na gramática nossa. As regras léxicas que nós vimos, até fizemos um exercício no JFlex, né, na prática, vão ser definidas pelas gramáticas regulares, e as regras sintáticas vão ser definidas pelas gramáticas livres de contexto, né? E aí nós vimos lá na hierarquia de Chomsky, né, que toda linguagem regular é livre de contexto, mas nem toda linguagem livre de contexto é linguagem regular. Então, o que a gente quer dizer que é o seguinte, que a gramática regular define uma linguagem regular e que uma gramática livre de contexto define uma linguagem livre de contexto, né? Então, a gramática livre de contexto, se a gente lembrar de um gráfico que nós vimos na aula passada, ela contém a linguagem regular, né? Então, na gramática, os símbolos terminais eles vão pertencer ao alfabeto da linguagem, ou seja, eles têm que estar descritos no alfabeto, e os símbolos não terminais vão representar as produções, que são as regras. Então, toda vez que a gente tem um símbolo não terminal, nós vamos ter regras associadas a eles para poder substituir, né, até chegarmos em símbolos terminais, né, que vão pertencer ao alfabeto. Então, uma linguagem ela é regular se existir uma expressão regular que vai representar ela, né? Então, a gente fala em estrutura recursiva, né? E essas estruturas elas vão estar presentes nos comandos de decisão e de repetição das linguagens livres de contexto que nós vamos ver, né? Então, por exemplo, o comando if, né, que é comum e utilizado em todas as linguagens de programação, né? Então, ele é a palavra reservada if seguido de uma condicional. Então, vai ter um certo bloco de comandos se essa condição ela for satisfeita. Se ela não for satisfeita, a gente pode ter um outro bloco de comandos, né? Esse comando, então, desse formato, a gente não consegue representar ele apenas por uma expressão regular, mas sim por uma gramática livre de contexto, porque ele tem que seguir uma estrutura, uma ordem das palavras. Então, por exemplo, para que esteja de acordo com a nossa linguagem de programação, tem que iniciar com a palavra if, tem que ser seguido de uma condicional, depois ele tem que ter a palavra reservada then, depois ele tem que ter um outro bloco de comandos, ou seja, existe não só uma análise individual de tokens, como análise da frase por completo, tá? Então, aqui exemplificando, né? Se o bloco de comandos ele for substituído por uma série de comandos if, aí a representação ficaria da seguinte forma, né? O com if, aí a condicional, então, com if, else, com if, ou seja, você está chamando o comando if novamente, né? E como a função chama ela mesmo, isso é o que a gente chama de recursividade, né? Porque a produção à esquerda, que é o com if e o if na frente, ele também aparece na direita.
e aí gera um processo recursivo onde a função ela chama ela mesma, né? Então, quando a gente chama o conif aqui, a gente está voltando nessa estrutura, da mesma forma a gente volta aqui na esquerda. Então, existe uma recursividade, né? E aí eu vou passar um videozinho rápido aqui de uma fatoração de uma gramática com recursividade à esquerda, tá bom? Vamos fazer a fatoração da gramática com recursão à esquerda. Começamos pela produção E. Observe que os símbolos terminais dessa gramática são mais, asterisco, A, B, C. Nesse caso, essa produção, ou nosso E, significa que a nossa gramática pode começar por A, B, C e ter mais seguido, ou começar por A, B, C apenas e terminar. Ora, ao faturar, veja que F está presente em todos os termos, podemos faturar F construindo a produção E, que ela, sei que a minha produção começa sempre por A, B, C, tá? E depois eu não sei o que acontece, então eu construo uma nova produção. No caso de Elinha, se a minha sentença tiver somente A, B, C, quando eu for para o Elinha, a palavra é vazia, o próximo símbolo é vazio. Se eu tiver o ABC, para a sentença ser válida, necessariamente eu tenho que ter o símbolo mais depois seguido do ABC. Assim, a nossa produção final ficará mais, novamente o F, e a nossa recursividade fica à direita. Ou seja, essas duas produções são equivalentes a esta produção. É a mesma coisa, só que a minha recursividade ficou à esquerda. Pronto. A mesma conceito é aplicado aqui, porque elas são equivalentes. Veja que essa produção é idêntica a essa, só que muda o asterisco, o ID que vai já para o nosso produção final. Assim, faturação ficará nosso F, mesmo processo fatorando, tem a produção inicial, começa com o símbolo terminal e vai para a produção seguinte, que necessariamente eu tenho que encontrar um asterisco, uma nova letra, ou fazer a recursividade novamente, só que agora ela está à direita. Caso não encontre, né, o outro elemento de multiplicação, cheguei ao final. Na produção ID, só temos símbolos terminais, então não preciso fatorar. Esta gramática, sem recursão à esquerda, né, que são os nossos símbolos finais, né, pode ser analisada por um analisador sintético preditivo sem descendente, sem retrocesso. Então, só posso usar um algoritmo preditivo sem retrocesso se a gramática estiver sem recursão à esquerda. Para conseguir isso, eu tenho que trabalhar a gramática. As gramáticas não forem possível de fazer uma recursão, eliminar a recursão à esquerda, eu não poderia aplicar um algoritmo sem retrocesso. Vamos fazer a faturação. Bom, pessoal, nesse caso, né, ela entrou aí em detalhes mais de fatoração e a questão do algoritmo preditivo, que nós vamos ver mais à frente, mas a intenção era mostrar para vocês aqui no início da aula, né, o que seria essa recursividade e por que a gente tem que trabalhar para a gente não ter essa recursividade à esquerda, que aí a gente consegue utilizar esse algoritmo preditivo, tá? Mas quando a gente fala em recursividade, é sempre o mesmo elemento, o mesmo símbolo não terminal aparecendo à direita e à esquerda da produção, tá bom? Bom, voltando aqui na análise sintática, né, verificar então se o programa ele foi escrito de forma sintaticamente correta
é construir um analisador léxico seguindo as regras léxicas que lê o código-fonte e, se forem gerados apenas tokens válidos, a gente vai passar a etapa seguinte. Ou seja, o analisador sintático ele tem que solicitar ao analisador léxico os tokens que ele identificou do programa-fonte e a sequência que eles foram inseridos, né? Então, vai ser feito, então, pelo analisador sintático uma análise do código-fonte, verificar se eles estão de acordo com essas regras, e aí sim a gente iria concluir a segunda etapa do processo de análise. Lembrando que no processo de análise a gente tem uma análise léxica, sintática e semântica, né? Bom, quando a gente olha esse processo, né, aqui está analisador semântico, mas sintático aqui, está com erro, tá, pessoal? Aqui é analisador sintático. Então, perceba que o programa-fonte ele passa primeiro pelo analisador léxico, conforme nós já vimos na aula passada, e a partir disso, o analisador léxico vai identificar o token, né, juntamente a seus lexemas, ou seja, o tipo de token e seus lexemas, e ao ser solicitado pelo analisador sintático, vai enviar esses tokens e juntamente com a sequência que eles foram inseridos, né, em forma de um fluxo, tá? E perceba que durante todo esse processo, a gente tem uma tabela de símbolos que nós vamos estudar em detalhe na seção 3.3, que é tanto alimentada quanto consultada pelo analisador léxico e também pelo analisador sintático, né? Lembrando que aqui está errado, né? Então, para esse analisador, ele verificar a sintaxe, ele utiliza o que a gente chama de derivação de uma árvore sintática. Eu cheguei a mostrar alguns exemplos para vocês, né? E construir, então, um analisador sintático vai consistir em desenvolver um algoritmo que vai permitir a construção dessa árvore de derivação para qualquer sentença, né? Para qualquer estrutura de comando que vai pertencer à linguagem. Então, assim, dando um exemplo para vocês, vamos pensar aqui numa estrutura simples, né? Para representar uma expressão matemática do tipo A mais B vezes C. Então, a gente tem um alfabeto, que ele é A mais B, C, o mais e o asterisco, e aí ele teria uma gramática padrão EBNF, que a gente chamaria de L aqui embaixo, tá? Baseado, então, tem uma produção expressão, que ela pode ser expressão seguida de um operador e uma expressão, ou ID. O ID são símbolos terminais ABC e o OP são símbolos mais e asterisco. Perceba que ela tem recursividade, porque o termo expressão aqui, né, aparece dos dois lados. E aí vamos fazer um teste primeiro com um item mais simples. A gente quer verificar se W1 igual a mais B, a gente quer verificar se ele pertence à nossa linguagem L, que a gente determinou ali atrás, né? Uma forma, então, de a gente verificar se ele pertence ou não, né, se essa expressão pertence ou não, é através do processo de derivação, que vai consistir em substituir essa sentença ou parte dessa sentença no lado direito da produção da gramática repetidas vezes, até nós chegarmos aos símbolos terminais. Igual quando a gente teve nossa aula presencial, que eu coloquei algumas regras, a gente foi derivando aquele AB, né? Construa a palavra A, B, B, A, B, por exemplo. E a gente foi fazendo repetidas vezes esse processo de derivação. Então, aplicando repetidamente essas produções em qualquer ordem, nós podemos obter uma sequência de substituições. E isso é o que a gente chama de processo de derivação. Então, nós já fizemos aqui um processo de derivação na primeira aula, e esse processo de derivação que é utilizado pelo analisador sintático, tá? Então, lembre-se, o analisador sintático, ele quer construir uma árvore sintática para verificar se as expressões ou comandos que nós entramos, eles vão pertencer à linguagem, né? Então, a gente vai usar o símbolo da seta com 2 traços aqui, ó, para indicar um passo no processo de derivação, né? Aí a gente pode indicar de uma forma mais abstrata, por exemplo, se a produção A, que vira o gama, né, sendo alfa e beta cadeias quaisquer, aí a gente diz o seguinte, ó, aqui está representando a regra, né? O A ele pode ser só gama. Então, eu tinha a produção à esquerda aqui, alfa, A e beta. Aí, quando eu faço um passo no processo de derivação, eu utilizo essa seta aqui como padrão e vejo que aqui eu substituí o símbolo, o símbolo não terminal A pelo símbolo terminal gama. Então, do lado direito, eu só tenho símbolos terminais que são alfa, beta e gama.
né? Então, aqui foi um passo, um processo de derivação. Nós vamos fazer sequências de processos de derivação e ir construindo a nossa árvore, né? Para ajudar na compreensão desse processo de derivação, então, nós vamos substituir por letra maiúscula cada símbolo não terminal da gramática, né? Para símbolos terminais, então, que vão pertencer ao alfabeto, né, o épsilon, a gente vai usar uma grafia em negrito para diferenciá-los dos demais, né? Essa seta simples, ela vai indicar a definição da produção, igual a gente viu aqui, olha só, a produção A, ela pode ser gama, foi definida a produção, e ela é equivalente à anotação lá do padrão EBNF, né, de 2 pontos igual. A seta mais cheia aqui, nós vamos usar para indicar uma derivação, né? Então, de acordo com essas convenções, antes de nós aplicarmos esse processo de derivação à gramática no padrão do BNF, a gente pode reescrever a gramática equivalente de acordo com esses padrões que nós convencionamos para facilitar a nossa compreensão. Então, perceba que a minha gramática no padrão EBNF ela é escrita dessa forma e uma gramática equivalente com o padrão que nós criamos, ela é dessa forma. Então, perceba o seguinte, letras maiúsculas são símbolos não terminais, ok? E as letras minúsculas e as letras e símbolos em negrito, aqui deveria estar em negrito também, né? Não está muito claro, eles são os símbolos terminais. Então, a setinha simples, ela define as produções e a setinha dupla, lá mais cheinha, vai definir os processos de derivação. Então, a gente quer verificar lá, ó, se W1, aqui em cima, né? Se W1 ele é igual a A mais B, se ele pertence à linguagem. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que aplicar a derivação sucessivas vezes. Então, olha só, primeiro passo, né? A gente vai derivar a regra mais à esquerda, né? Pois a cadeia W1, ela tinha um OP, ela tinha um operando, tá? O segundo passo, derivou o E mais à esquerda, né? O terceiro passo, então, ele vai derivar o ID para chegar ao símbolo terminal A, ok? O quarto passo, a gente vai derivar o OP da nossa produção que a gente estava aqui, né? No quinto passo, a gente deriva o ID, e aí a gente vai chegar ao símbolo terminal mais. Então, perceba que a gente partiu das regras aqui de cima, fomos substituindo até chegar nesse formato aqui, tá? O sexto passo, a gente deriva o E, né? A gente coloca aqui como E como ID, e o sétimo passo, ele derivou o ID para chegar ao símbolo terminal B. Então, se a gente for seguindo aqui a ordem, né, de derivação, a primeira coisa, a gente saiu do E e colocamos o ID, né? Lembrando que o E, a gramática aqui embaixo, olha só, o E, ele pode ser EOP ou ele pode ser ID. Eu optei a trocar ele por ID. Agora, olha só, eu vou derivar o ID. O ID ele pode ser A, B ou C. Então, eu optei por A, né? E coloquei o mais do OP. Né? Aqui já a gente derivou o OP para o mais. Né? Nesse termo aqui, ó, eu tinha A, eu tinha o OP, aqui esquece esse mais, né? Mas eu tinha o OP. E eu optei por OP por ser mais. Então, eu cheguei em A e mais. E aqui eu fiquei com E. Eu preciso chegar em B. E eu tenho o E aqui. O que eu vou escolher? Eu vou escolher só um ID ou eu vou chamar toda a expressão novamente? Não, eu vou escolher só o ID, então eu troco o E por ID, e depois eu troco o ID por B. E aí eu chego na produção A mais B. Com isso, a gente conclui que essa cadeia W1 igual a mais B pertence à linguagem L. E aí eu vou passar um vídeo também de exemplo para ficar mais claro para vocês essa derivação, tá bom? A linguagem L é definida pela gramática E, produção ID e produção OP. E W1 é uma sentença de L. Por exemplo, W1 é igual à sentença A mais B. A abreviação de W1, no caso para a palavra A mais B, começa pela produção inicial E. A produção E, no caso da palavra A mais B, será
me levará a esta parte, a E, O, P, E. Precisamos derivar E agora. Lembrando que é como se nós tivéssemos para E a palavra A, para OP a palavra mais e para E a palavra B. Esses símbolos aqui em azul estão sendo colocados para você memorizar. Vamos fazer uma derivação à esquerda. Então, começando pela produção E. E, no caso, eu tenho a palavra A, voltando na produção E, eu vou entrar em ID. ID, eu entro aqui e encontrei a minha palavra A. Cheguei no meu símbolo terminal. Vamos passar para a produção OP, que está pendente para resolver. OP vem direto para símbolos terminais, no caso, o mais chegou na folha mais. Última produção, que é o I, dos nós da nossa árvore. No caso, tem o B, que me leva, no caso, ao ID. Aqui do E, me leva a ID, que me leva a B, aqui, cheguei ao final da minha árvore. Vejo que a árvore de derivação é muito mais fácil de você enxergar. Olha lá, você tinha A mais B, você viu aqui, eles estão divididos e facilmente você, é mais fácil, uma representação gráfica. Bom, pessoal, esse vídeo então mostrou a derivação da árvore, né? Mostrando o passo a passo, era o que a gente tinha feito antes ali no exemplo, sem utilizar desse artifício, vamos dizer assim, mas vocês percebem que é uma forma muito mais visual de compreender o processo de derivação, né? E ele facilita bastante a nossa vida, ok? Então, nesse exemplo, a gente pode afirmar, então, que essa sentença A mais B, ela vai ser uma cadeia gerada pela linguagem L, porque quando nós fizemos as derivações sucessivas, seguindo as regras da gramática L, nós conseguimos chegar a essa cadeia de símbolos terminais. Então, a gente pode afirmar aqui, com certeza, que essa cadeia W1 igual a mais B pertence, sim, à linguagem L, né? A derivação da árvore sintática, então, ou gramatical, ela pode ser vista aí como uma representação gráfica da derivação, que nós fizemos anteriormente. Na árvore sintática, não. Então, os nós têm sucessores, ou seja, os símbolos não terminais, eles têm nós sucessores, né? E as folhas, que são os símbolos terminais. As folhas são os nós das extremidades, né? Então, ao construirmos a árvore de derivação de uma sentença de acordo com essa gramática, aplicamos sucessivamente essas regras para alcançarmos as folhas para todos os nós, né? E aí essa sentença vai ser gerada pela gramática, ou seja, a gente vai derivando até chegar nos símbolos terminais. E aí, como a gente está falando de árvore sintática, pessoal, para não fazer uma confusão de conceitos aqui, eu tenho que lembrar com vocês que uma árvore, né, é uma forma de você organizar os seus dados em um programa, né, como se ela fosse uma lista de dados, e a gente chama de árvore. Então, como forma só de deixar esse conceito consolidado, que a gente usa uma árvore também na derivação, eu vou passar aqui um vídeo de revisão sobre as árvores sintáticas também, tá? Olá, pessoal. Bem-vindos ao curso de Estruturas de Dados. O meu nome é Norton e esse curso também é ministrado pelo professor Luciano. O tema da aula de hoje vai ser árvores. Nós vamos tratar apenas de conceitos básicos dela. Ao longo do curso, a gente vai desenvolver bem mais. Bom,
vocês já viram em cursos anteriores como buscar elementos em um arranjo, certo? Agora, imagina que a gente quer buscar um elemento. Qual elemento? O 15, por exemplo. Nesse arranjo abaixo, como faria? Uma primeira abordagem seria, bom, corra todo o arranjo procurando, verificando elemento por elemento. Ou seja, o 2 é o que eu quero? Não. O 8 é o que eu quero? Não. O 12? Também não. O 15? Opa, achei. É esse. Beleza. Mas e se o elemento fosse o 16 e não o 15? Note que o 16 não está no arranjo, certo? Então vamos lá. O 2 é o que eu quero? Não. O 8? Não. 12? Não. 15? 20? 23? 30? Opa, acabou meu arranjo. Não encontrei. Se eu não encontrei quando acabou o arranjo, significa o quê? Que ele não está lá. Meio óbvio, certo? Mas, gente, vamos melhorar isso aqui. Computação não é só fazer, fazer e fazer bem feito. Então vamos melhorar isso aqui. Será que a gente não pode aproveitar do fato de isso aqui estar ordenado? O arranjo está ordenado. Será que não tem como a gente melhorar esse algoritmo? Não tem como a gente simplesmente fazer com que ele faça menos comparações, menos passos? Bom, vamos tentar. Uma primeira abordagem poderia ser, é o 2? Não. É o 8? Veja, eu estou buscando o 16. É o 12? Não. É o 15? Não. É o 20? Não. Paro por aí. Por que parei? Bom, se ele está ordenado, passei de onde o 16 poderia estar, eu não preciso buscar mais. Olha, rapaz, melhorou. Melhorou nosso algoritmo, ele já é melhor. Mas tem um probleminha. E qual seria esse probleminha? E se eu quisesse o 31? O 31 está lá no final. Não, ele não está. Mas se tivesse, estaria lá no final. Certo? Note que nesse caso, eu seguiria todo o arranjo até o final. Eu faria todas as comparações, comparação com todos os elementos do arranjo, até chegar à conclusão que ele não está lá. Pelo nosso algoritmo é assim, certo? Mas será que não tem como melhorar ainda mais isso? Bom, nós vimos já em outros cursos, certo? Busca binária. Como que funciona a busca binária? Bom, basicamente eu olho o elemento do meio do arranjo e eu vejo se é o que eu quero. O que eu quero é o 31. É o que eu quero? Não. Aí eu faço uma pergunta. O que eu quero, o 31, é maior ou menor do que o elemento do meio? É maior. Então eu descarto esse pessoal do início até esse meio. E repito a busca com aquele resto de arranjo. Ou seja, olho no meio do resto lá. É o que eu quero? Não, não é o 31. O que eu quero está para lá ou para cá? O que eu quero, em tese, está para lá. Então eu descarto o pessoal daqui. E olho para o resto do arranjo lá. O 30 é o que eu quero? Não, não é o que eu quero. Continua não sendo. Então, é maior ou menor? Bom, se estivesse no arranjo, é maior. Então, o que eu faço? Descarto o pessoal aqui e acabou o arranjo. Que beleza. A busca binária, então, ela é bem mais eficiente, certo? Por quê? Porque ela faz menos comparações. Simples assim. Só que ela depende de arranjos estáticos. Ou seja, você já tem que ter o arranjo na memória bonitinho, certo? E se a gente tiver uma lista ligada? Bom, você não tem como resolver isso aqui com uma lista ligada. Por quê? Porque onde está o elemento do meio dessa lista? Não sei. Mas mesmo que eu soubesse, marca o elemento do meio. Tudo bem, eu vou dividir ela em dois. Onde está o meio do meio? Vai acabar chegando que você precisa de um arranjo de ponteiros para essa lista. E caímos no arranjo. Então, realmente, eu não tenho como fazer busca binária numa lista ligada. Certo? Eu não tenho desse modo. Mas será que eu não consigo construir uma estrutura que me ajude realmente nessa tarefa? Vamos olhar como é que funcionaria uma busca binária. Aqui é uma lista ligada. Não está desenhado, mas pensa assim, certo? Bom, eu vou comparar com o cara do meio. Então, vamos separar ele aqui. Aí eu vou pegar o 31 lá, que eu estava, no meu exemplo, eu estava buscando, e 31 está para que lado em relação ao do meio? Está para lá. Então, eu ia querer o quê? Eu separei ele em dois subconjuntos e eu vou descartar esse aqui. E aí o que eu faço? Repito lá. Separo do meio. Trago ele. Separei em dois de novo. Verifico o quê? Onde está o que eu quero buscar. O 31, ele estaria para lá. E vou descartando. Nessa brincadeira, olha o que eu fiz. Eis uma estrutura que simplesmente faz com que me ajuda a usar a minha busca binária com alocação dinâmica de memória. E que nome a gente pode dar para essa nossa estrutura? Uma árvore. Exatamente isso. Veja como ela se encaixa perfeitamente no desenho que eu, obviamente, escolhi a dedo para caber, né? Não é sempre que isso aí funciona, mas é assim. Só que computação também,
a gente faz uma outra coisa para nos facilitar a vida. A gente inverte ela. E eis que a minha árvore está no teto. Ela começa de cima e vai para baixo. Certo? Então, hoje nós vamos analisar essa estrutura aqui um pouco mais a fundo para entender. Bom, o que é uma árvore, então? É um conjunto de nós. Cada um desses quadradinhos a gente chama de nó, certo? Então, ela é formada por um nó principal, a partir do qual todos descem. Esse é o nó raiz. Por isso ela está de cabeça para baixo, tá vendo? Aí o quê? A partir do nó raiz, nós temos o quê? Outras árvores embaixo dele, são as subárvores, certo? Abaixo de cada nó existe uma subárvore, porque ela também tem sua raiz e o resto dos nós que a compõem, certo? Bom, agora vamos algumas definiçõezinhas aqui. O grau de cada um desses nós é o número de subárvores que ele possui. O número de subárvores de um nó, a gente dá o nome de grau desse nó. Por quê? Porque a gente vai precisar dessa definição. Note que no nosso exemplo, todo nó tem grau 2, porque a partir de cada nó saem duas subárvores, exceto os últimos, que tem grau 0. Poderia ter grau 1? Poderia. Poderia ter vários graus, como nós vamos ver ao longo do curso, certo? Os nós de grau 0, que são o fim, eles têm um nome especial, eles recebem o nome de folhas. As folhas de uma árvore são o quê? A parte da árvore que a partir da qual não tem mais árvore, ou seja, o grau delas é 0. Você pode ver aqui, as folhas não tem nada abaixo dela. Todos os outros nós são os nós internos. Por esses serem internos, exceto a raiz, que é a raiz, né? As folhas a gente também chama de nó externo. Bom, continuando a nossa nomenclatura aqui, os nós abaixo de um determinado nó são os seus descendentes, porque eles estão nas subárvores que saem desse nó. Então, aqui o que nós temos? Descendentes do 8, o 2 e o 12. Descendentes do 23, o 20 e o 30. Descendente do 2, nenhuma, a folha não tem descendente. Do 15, todo mundo, 15 é a raiz, certo? O nível de uma árvore, é como se você botasse ela aqui, a árvore genealógica, por assim dizer, e traçasse a cada geração seu nível. Então a raiz está no nível 0. Os filhos da raiz, os descendentes da raiz, estão no nível 1. Os netos dela, ou seja, os descendentes dos descendentes da raiz, no nível 2. E assim por diante. Você vai descendo o nível. A altura, então, de uma árvore, o que ela vai ser? Ela vai ser a distância. A altura de uma árvore é a altura da raiz, certo? A altura de um nó vai ser a distância desse nó do maior caminho até uma folha. Só que aí tem uma coisa interessante. A árvore você sempre percorre da raiz para as folhas. Então, o maior caminho, por exemplo, não tem voltar e ir para lá. Não, não, não. É nessa direção, você vai o quê? Do nó para as folhas. Então, vamos lá. Folha. Bom, a distância dela para uma folha é 0. Ela é uma folha. Esse aqui, ele está a uma distância 1 da folha. E esse aqui, a uma distância 2. Então, a altura é 2 desse daqui e a altura é 1 desse daqui. Certo? Oh, mas todo mundo aqui no mesmo nível tem a mesma altura. Olha que coisa legal. Mais ou menos. É porque essa árvore está bonitinha, desenhadinha. Já já a gente vê umas árvores um pouco diferentes. E por já é agora. Olha só. Quando a árvore não está balanceada, uma árvore balanceada é aquela que se apresenta como essa aqui, ó. Sabe? Tudo bonitinho, ó. Que tem de um lado, tem do outro. Isso é uma beleza. Mas quando ela está desbalanceada, as mesmíssimas definições valem. Ou seja, nível, está aqui. A raiz no nível 0. Os filhos dela nível 1. E aí vai, nível 2, nível 3. E a altura? Também. Só que olha só um detalhe. A altura desse nó aqui, ele é uma folha. A altura de um nó é a distância do caminho mais longo entre ele e uma folha. Então, ele é 0. A altura desse também é 0, porque ele também é uma folha. Certo? E esse daqui? Ele está no mesmo nível desse de altura 0, mas a altura dele é 1. Por quê? Porque o caminho mais longo dele é uma folha 1. E esse daqui? Bom, ele tem uma folha, ele tem um caminho 1 até uma folha e um caminho 2 até uma folha. Então, a altura dele é 2, é o caminho mais longo. E esse daqui? Ele tem caminho de comprimento 2 até folhas ou caminho de comprimento 3. Então, a altura dele é 3. A altura é o caminho mais longo, certo? Isso aqui vai ser muito importante quando a gente brincar com árvores ADL.
Bom, como eu já tinha dito, assim, tudo, uma árvore, trabalha com a raiz. Então, a altura de uma árvore é a altura de uma raiz. O endereço de uma árvore é o endereço de uma raiz. Se alguém disser que uma função recebe uma árvore como entrada, ela não recebe uma árvore, ela recebe a raiz. Por quê? Porque a partir da raiz, tu acessa todo o resto da árvore. Então, a raiz é simplesmente a parte principal da árvore. Certo? O nome não foi mal escolhido, não. Tem umas analogias interessantes aqui. E a profundidade? Bom, a profundidade de um nó é a distância entre esse nó e a raiz. É o contrário. A altura é a distância do nó à folha. A profundidade é do nó até a raiz. Certo? Então, por exemplo, a profundidade desse cara aqui, dessa folha, bom, é 1, 2. 2, até a raiz é 2. Desse cara aqui, é 1, até a raiz é 1. E a profundidade da raiz é 0. Aí a analogia já falha, né? Uma raiz com profundidade 0 parece que não está enterrada. Mas, enfim, o lance é a distância, a profundidade é a distância do nó até a raiz. Enquanto que a altura é a distância do nó do maior caminho até a folha. Por que não é a distância do maior caminho até a raiz? Porque só tem um caminho até a raiz. Certo? Lembre disso, ela vai da raiz até o nó. Então, só tem um caminho. Bom, isso é árvore. Mas as minhas árvores até agora, elas têm uma peculiaridade. Que peculiaridade? Repare nelas aqui. Deixa eu ver uma maior. Essa daqui. Todas elas com 2. Não, mentira. A folha não tem nada, né, abaixo dela. E essa aqui tem 1. Então, tudo bem. Todas com 0, 1 ou 2 descendentes. Certo? Isso é uma árvore específica, que é o quê? A árvore binária. Na árvore binária, abaixo de cada nó existe, no máximo, 2 subárvores. Ou seja, o grau de cada nó ou é 0, ou é 1, ou é 2. E se for 3, não é uma árvore binária. Aliás, o nome binário é justamente por causa disso, ela parte em 2. E para nós, ela é interessante nesse momento, justamente porque ela nos ajuda a executar a busca binária, como nós veremos mais adiante. Mas já chegamos lá, certo? Ótimo. Então, agora nós vimos uma árvore, que beleza. Nós vimos os desenhinhos de uma árvore, então nós sabemos desenhar uma árvore no papel. Pena que a gente não está fazendo isso no computador, a gente não está programando. Então, como é que eu represento computacionalmente uma árvore binária, especificamente? Unindo nós. Ótimo, acabou a aula, não precisamos mais... Não, como assim unindo nós? Eu vou juntar quadradinho, então eu preciso de nós. Ótimo. E como a gente representa os nós no computador? Que forma nós podemos? Nós vamos ter que criar uma estrutura que me guarde aquela informação necessária para que eu monte a árvore. A árvore é como uns bloquinhos, você vai montando, certo? Com aquelas regras específicas lá. Então, vamos lá. A gente cria 2 ponteiros. A nossa estrutura vai ser assim. Você tem um espaço para guardar a chave de busca, porque se você está buscando alguma coisa, tem que ter uma chave que você vai usar para comparar. Só a chave ali? Não. O que você quiser, qualquer informação que a tua árvore vai guardar, é ali que você vai pôr. Além disso, ela tem que ter 2 ponteiros, que aqui são null, que não tem nada. O que são esses ponteiros? Ponteiro para subárvore da direita, ponteiro para subárvore da esquerda, certo? Esse é o mínimo. Não tem como fazer uma árvore sem essa informação mínima. A chave que você vai usar para verificar cada nó e os ponteiros das subárvores. Nesse caso aqui, esse nosso nó aqui, ele está perdido no espaço aí, ele não tem subárvore abaixo dele, certo? Se ele estivesse dentro de uma árvore, ele seria uma folha, que é o único nó que não tem nenhum descendente. E como a gente faz isso em C? Bom, a gente vai definir aqui, carregamos nossas bibliotecas padrões, certo? Vamos definir o verdadeiro e falso, que o C não vem isso. Em C, 0 é falso e qualquer coisa não 0 é 1, então é sempre bom ajudar. E um tipo booleano, que é para ajudar a enxergar o código quando a gente está brincando com o booleano ou quando é inteiro, certo? Definimos um tipo chave, que no nosso exemplo vai ser inteiro, mas pode ser qualquer coisa que vocês queiram. Por isso a gente define tipo chave. Coloque o que você quiser aí, certo? Então, vamos lá. Criamos aqui uma estrutura que vai ser o meu nó. Em C eu não tenho como colocar nó aqui, então eu dou um nome auxiliar para ela. Auxiliar. A criatividade não é o nosso forte, viu? Então, beleza. Você tem a chave de busca,
que é do tipo chave, os outros dados, como eu disse, que vão caber aqui, certo? E um ponteiro para essa mesma estrutura, ou seja, para um outro nó, que vai para a esquerda e um para a direita. E isso eu chamo de nó. E eu crio um tipo ponteiro que vai ser ponteiro para essa estrutura. Essa aqui é a base para tudo que a gente vai fazer a partir de agora. Certo? Tudo relacionado à árvore, é claro. Nós vamos trabalhar somente em cima disso. Então era isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aqui, aproveitado as nossas definições. Elas são a base, o fundamento, em cima do qual a gente vai construir toda uma gama de funções e estruturas em cima do conceito de árvore. Até a próxima. Bom, pessoal, então eu queria passar esse vídeo aqui para vocês de forma a relembrar, né, dados que são estruturados em formato de árvore, porque nós estamos tratando de árvore sintática, e aí a gente vai usar vários termos aqui, que são análogos, né, àquilo que a gente viu, e ao programar também, ao construir a nossa derivação no nosso analisador sintático, o que a gente está fazendo também é derivando essa árvore, né, em forma de árvore, as nossas regras. Então, é interessante que a gente tenha um bom conhecimento sobre essa estrutura, né? Então, tanto essa derivação quanto essa árvore gramatical, elas foram derivadas aí da esquerda para a direita, né, nos exemplos anteriores, mas a gente poderia ter feito também da direita para a esquerda. Eu também já tinha comentado isso com vocês nas nossas aulas presenciais, né? Então, no caso dessa sentença A mais B, tanto a derivação quanto a árvore, elas seriam iguais, né? Se a gente tivesse realizado a derivação mais à direita ou a derivação mais à esquerda. Ou seja, tanto qualquer um dos sentidos que eu optasse, eu chegaria nas mesmas respostas, vamos dizer assim, né? Mas nem sempre vai acontecer isso. Se eu for analisar, por exemplo, a expressão A mais B vezes C, para uma gramática que a gente já definiu, se eu fizesse uma derivação mais à direita ou mais à esquerda, essas derivações elas seriam diferentes, né? Eu ia chegar em resultados diferentes. E quando isso acontece, a gente fala que a gente tem uma ambiguidade em nossa gramática e é algo que a gente quer evitar sempre, tá? O que seria, então, uma gramática ambígua, né? Essa gramática ambígua, então, é uma gramática que ela produz mais de uma árvore gramatical para alguma sentença qualquer, né? Isso quer dizer que, por exemplo, se uma sentença tiver duas ou mais árvores gramaticais distintas, essa gramática ela é ambígua, né? Então, ela não está bem definida, vamos dizer assim, ok? Então, a gramática que define a linguagem L, ela vai ser ambígua porque a sentença que a gente está pegando de exemplo, A mais B vezes C, vai possuir duas árvores gramaticais. Vamos ver, então, como que a gente derivaria para verificar realmente essa ambiguidade. Vamos mostrar agora o caso de derivação à direita e à esquerda de uma gramática ambígua, como é o caso desta gramática. Vamos começar pela derivação à esquerda. Seja a palavra, a sentença A mais B asterisco C. Vamos verificar se essa sentença é reconhecida, gerada por essa gramática. Começando pela produção inicial E. Derivando à esquerda, o primeiro elemento é um símbolo não terminal E, seguido de um operador E. Nesse caso, temos primeiro E, operador I. Por que não é dito? Porque não é apenas um símbolo A, B ou C. Para cada uma dessas produções, ao derivar, temos, no caso da produção E, o símbolo A. Voltando novamente, processo recursivo para a produção E, recebendo A, vamos para ID. Recebemos A e ID e chegamos ao símbolo terminal A.
Como é da esquerda para a direita, vamos para o próximo elemento. Produção OP. Produção OP, encontramos o símbolo mais, ok, válido, chegamos à folha da nossa árvore. E, finalmente, indo da esquerda para a direita, chegamos à última produção E, para B, asterisco C, que temos que analisar. Nesse caso, voltando para a produção E, temos uma estrutura novamente, E-O-P. E E, novamente. Agora, temos para I o B, que deriva para ID, e B. O asterisco para o P e para E, o símbolo C. Essa é a nossa árvore de derivação da esquerda para a direita, chamada também mais da esquerda, ou left to right. Então, vejamos aqui a produção, ela tem uma tendência das suas folhas maiores para a direita. A derivação mais à direita. Nós vamos começar, então, a nossa palavra, mesma palavra, só que agora nós vamos começar derivando da direita para a esquerda, também chamada de right to left. Assim, também temos a produção E-O-E. Só que agora vamos começar pela direita. No caso, o E, nós encontramos o primeiro elemento, C, né? Asterisco lá. Então, veja que a palavra aqui, ela está dividida de uma forma diferente do que está aqui. Isso, se você pensar nas precedências dos operadores aritméticos, A mais B vezes C é diferente de A mais B vezes C. Esse é um dos problemas de eu ter uma gramática ambígua. E como eu verifico que ela é ambígua? Porque terão árvores de derivação diferentes. Eu vou verificar que esta árvore será diferente dessa. No primeiro momento, elas estão iguais. Então, lá, C, no caso o E, aqui, né? Depois da produção E, vai para ID, ID para A. Agora vamos dar mais um passo, agora à esquerda. Então, eu tenho um asterisco. Aqui, produção, asterisco. Mas veja que nesse caso aqui, eu fui direto para o final, não passei por esta derivação. Essa derivação agora aparece deste lado, porque eu tenho A mais B. Eu tenho E, O, E. Veja que a árvore foi agora pendente, está pendente, tem mais folhas para a esquerda. B, novamente vai para ID e B, mais o P já vai para o final e o A também para ID. Então, veja que esse daqui é diferente desse. Né? Esse daqui está à esquerda, essa está à direita. Mas chegamos à mesma folhas. Então, essa gramática, tanto derivando à esquerda ou à direita, reconhece a sentença A mais B mais C. Mas é uma gramática ambígua, porque temos duas árvores distintas. Então, pessoal, primeiro tem um errinho aqui no vídeo, né, que ela até não identificou aí na explicação. Aqui é C, né, a gente começou mais à direita, então a gente primeiro optaria por substituir o E na regra por ID e depois ID por C, ok? Mas ignorando esse fato, percebam que a gente começou pela direita aqui, pela esquerda aqui, e as árvores de derivação, elas são distintas, né? Eu tenho aqui igual... pendendo mais o número de folha, de raiz aqui mais profunda à esquerda, né? E aqui à direita. Então, são árvores distintas e tem ambiguidade. Por que tem ambiguidade? Nesse caso específico, a gente está tratando de uma aritmética, né? Tem que existir uma regra que defina qual ordem que você vai fazer isso. Porque A mais B vezes C, se a gente fosse seguir, né, a matemática, a gente tem que resolver a multiplicação primeiro. Então, por isso que existe essa ambiguidade nessa nossa gramática, tá bom? Vamos mostrar agora o caso de... E aí, pessoal, aqui é a árvore, então, que derivou, né? Aqui é o erro que ainda tem, mas mostrando aí que ela é ambígua, porque para essa sentença as árvores são distintas, tá bom? Então, essa gramática que foi definida para L,
ela não vai tratar o caso de precedência de operadores, ou seja, qual operador que tem que ir primeiro, né? Por exemplo, a multiplicação, ela tem maior precedência do que a adição, né? Na álgebra, né? E para eliminar, então, essa aritmética, né? Ou essa ambiguidade, desculpa, a gente tem que reescrever essa gramática tratando esse problema de ambiguidade dos operadores. E nesse caso, para tratar essa ambiguidade, nós temos que construir mais produções para tratar esse operador de multiplicação e de adição de forma distinta. Com isso, a gente tem regras estabelecidas que não vai permitir que essas derivações elas sejam distintas, tá bom? Então, por exemplo, nessas regras aqui eu posso definir E como sendo E mais F ou F, e o F vai ser definido. Eu posso trocar o F por F asteriscos e ID ou ID, né? E aí eu tenho ID igual a mais B, A ou B ou C. Então, nesse caso, a gente está explicitando aqui que vai ter precedência desses operadores, tá? Voltando, então, aos nossos analisadores sintáticos, pessoal, a gente vai ver aí dois tipos de analisadores, que vão ser os analisadores ascendentes, né? O que seria um analisador ascendente? Ele vai construir uma árvore gramatical das folhas para a raiz, e a gente chama isso de bottom-up, né? Ou seja, de baixo para cima. E tem também os analisadores sintáticos descendentes, que eles vão analisar essa árvore gramatical das raízes para as folhas, ou seja, de cima para baixo, que vai ser também chamado de top-down, né? Todas as árvores que nós desenvolvemos até agora foram descendentes, porque a gente sempre começou pela produção inicial, que é o nó inicial, a raiz, e a gente ia derivando até chegar nas folhas, né? Esse método ele é bem mais intuitivo e usual, né? E ele consiste em construir a árvore gramatical em pré-ordem, que a gente chama. A gente vai da raiz, vai para a esquerda e depois para a direita, né? Então, esses analisadores descendentes, eles podem utilizar um modelo de algoritmo que a gente chama preditivo, se e somente se a gente não tiver recursividade à esquerda, igual a gente viu no vídeo do início, né? E esses algoritmos, eles podem ser com retrocesso ou sem retrocesso. Então, para a gente entender esse motivo do algoritmo ser preditivo, né, vamos utilizar, então, a seguinte produção. Ele pode ser E mais E, ou E vezes E, ou A, né? Então, o algoritmo que irá analisar essa sentença de entrada, ele vai precisar avançar na leitura além do primeiro token, para saber se ele vai escolher a primeira opção, que é E mais E, ou a segunda, E vezes E, ou ainda, no caso de seu símbolo terminal, o token A, né? Então, o algoritmo preditivo, ele vai ser aquele que ele tem que avançar na leitura para ser capaz de tomar uma decisão agora, ou seja, ele vai lá na frente e retorna para tomar a decisão. Aqui eu estou colocando o link para vocês, nos slides que eu vou pôr no AVA, para vocês lerem um pouco mais sobre os algoritmos preditivos. Só detalhando, então, um pouco do algoritmo com retrocesso, né? O que seria esse algoritmo com retrocesso? Então, ele é preditivo, mas ele pode ser com retrocesso ou não. Se ele for com retrocesso, ele vai fazer a escolha da primeira opção que ele tiver, vai avançar na construção da árvore gramatical, armazenando esses dados em uma pilha, até alcançar o final. Mas se ele não reconhecer a sentença no final de tudo, ele tem que retroceder. Ele é um algoritmo ineficiente, porque ele gasta muito tempo na análise, né? Nesse vai e volta. E o tratamento de recuperação de erros também é um pouco defasado, né? Isso também vai impactar na análise semântica, tá? O sem retrocesso, ele tem o objetivo, como o próprio nome fala, que é não retroceder, e para que seja possível utilizar esse algoritmo, é aquela condição que a gente falou de não ter recursão à esquerda na gramática. Se não tem recursão à esquerda, então basta eu conhecer o primeiro token da entrada e a produção à frente, que eu vou conseguir expandir a árvore, né? Então, esse tipo de analisador, ele vai ser capaz de derivar a maioria das linguagens de programação, porque elas são do tipo livre de contexto, tá bom? Um exemplo, então, aqui, né? Essa aqui é a fatoração que a gente viu, foi o primeiro vídeo que nós vimos na aula, né? E é uma forma de eliminar a recursão à esquerda para a gente conseguir aplicar esses algoritmos, né? Então, vocês podem retornar no vídeo para ver, e aqui tem o passo a passo, né? A gente quer fatorar essa gramática, então, para eliminar essa recursividade à esquerda.
E aí, o que a gente faz? Nós vamos deslocar a recursão para a direita. Então, eu acabei de criar um termo aqui, E', que eu substituí aqui. Eu acabei de mandar ele para a direita, né? Então, eu tinha recursão, tá vendo? O E, ele estava aqui à esquerda. E eu desloquei ele para a direita, chamei ele de E', né? Aí a gente cria uma nova produção, nesse caso, que criar uma nova produção para a gramática seria essa fatoração, para definir esse E' que a gente colocou. Então, o símbolo terminal, ele vai ficar à esquerda, seguido da produção e a recursão à esquerda, né? O processo recursivo, ele vai terminar em vazio. Aí a gente pode fazer o mesmo conceito aplicado para E e reproduzir para eliminar essa recursividade em F. Então, quando a gente olha agora para a nossa nova gramática, elas são equivalentes, geram a mesma linguagem, só que elas não têm recursividade à esquerda, ok, pessoal? Então, é essa forma de eliminar essa recursividade à esquerda para permitir a aplicação dos algoritmos. Então, como de praxe, no final de toda a sessão, vou passar as atividades para vocês de fazerem o sem medo de errar, o avançando na prática e o faça valer a pena. Tá ok? Um grande abraço para vocês, pessoal, e bons